Bom, a aula de hoje vai ser uma capa de botijão com costura francesa. Gente, eu não tenho overlock, então eu procuro fazer com a costura francesa e dá muito certo, tá? Aqui, ó, nós vamos precisar da primeira parte da capa de botijão, que no final do vídeo eu vou mostrar a vocês a foto para ver como é que fica muito bonita. Aqui nós temos 21 de largura por 1,30 de comprimento. 21 por 1,30 de comprimento, tá? A segunda parte, essa aqui é a parte que vai ficar em cima. A segunda parte é essa daqui, que vai ser 23 de largura por 1,30 de comprimento, que vai ser a parte do meio, que ela vai ser duas partes. E a parte, gente, do pescoço vai ser 10 de largura por 72 de comprimento. A, a parte agora aqui do círculo de cima do botijão vai ser 23, tá? Aqui, gente, vocês pegam uma margem, aqui eu peguei uma tampa de uma panela. Aí eu fiz essa parte aqui, o redondo, né? Risquei. E aqui eu dividi duas vezes, mas aí você bota em quatro vezes, tá vendo? E aqui, conforme eu botei quatro, aí eu boto um alfinete aqui e aqui, essa parte aqui, eu corto, aí dá certinho, tá? O círculo de cima. E a parte que é vai ter um debru no final dessa peça aqui, vai ter um debru com seis, né, de largura por 1,30 de comprimento. 1,30 de comprimento. E agora o passa fita, 1,30 m, tá? Nós vamos botar no meio aqui, que vamos botar, né? Olha, tá show. Então, vamos começar a nossa aula, gente. Vamos acompanhar aqui. Nós vamos primeiramente fazer essa parte aqui. Nós vamos fazer costura em francês, já falei, né? Tô repetindo. Então, meus amigos, nós vamos primeiramente fazer aqui, ó. Nós vamos botar essa parte, esse pano aqui, ele é Oxford, então ele não tem avesso e nem direito. Esse aqui já tem. Então nós temos que botar, vamos supor que esse aqui tem direito. Nós vamos botar os dois lados do avesso, para a gente fazer a costura francesa, assim, ó, junto, avesso com avesso, tá? E o direito é para fora. Primeiramente, nós vamos fazer isso. Aqui. Aqui nós vamos costurar, desculpa, gente. Vamos costurar aqui, primeiramente. Vai dar uma leve refiladinha onde ficou a parte mais alta. Aqui eu fiz quase um pé de máquina, né? Então não precisa. Só vou dar uma leve refiladinha aqui, refilada, né?
bem pouquinho nos lados que ficou mais alto, para nosso acabamento ficar bem bonitinho, e ficar aparecendo a costura. E aqui, queridos, ó, a gente vai virar assim, olha, quem tiver com um pouco de dificuldade, pode passar o ferro. Aí aqui, ó, a costura vai ficar, nossa costura francesa vai ficar do lado do avesso, tá vendo? Aí você vai, coloca aqui, ó. Olha, a nossa parte direita, tá vendo? Isso que eu falo com você, sempre fica, mas esse aqui foi o fiapinho o fiapinho que fica do Oxford. Aí pouquinha coisa, olha, fica uma costurinha bem feita, tá vendo? Essa é a nossa costura francesa. Aí quem tiver com querer passar o ferro, pode ficar à vontade, tá vendo por dentro como é que fica? Um lindo acabamento. Às vezes a pessoa pensa assim, ah, é muito devagar o trabalho. Gente, eu já
E aqui, gente, a gente faz a mesma coisa. A gente vê se tem um lado maior do que o outro, mas aqui no caso não ficou. Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai um pezinho de máquina e vamos agora botar nossa costura francesa pro lado do avesso, olhando sempre as preguinhas. Eu vou ensinar vocês de um jeito mais prático. Vou ensinar daqui pra cá, porque aí tem como a gente ver as preguinhas, entendeu? Senão a gente pode fazer assim, a visualização é as preguinhas. Então a gente vai, pezinho de máquina, eu acho melhor, porque aí a gente visualiza e tem como ajeitar as preguinhas, né? É melhor. Se vocês também quiserem passar o ferro, vocês é que sabem. A gente vai. Aqui eu tô ensinando de um jeito assim, um pouco mais devagar. Por quê, gente? Para vocês pegar o jeito mesmo da costura francesa. Não precisa ter medo. Melhor coisa que tem. Com certeza, o overlock adianta muito. Mas no meu caso, gente, já fica meio diferente. Já coisa. Olha. Olha que lindo acabamento que fica por dentro. Olha, gente, costura francesa, como é que fica. O acabamento perfeito. Do lado de fora. E agora nós vamos vir pro pescoço, ou pescoço, ó, minta, desculpa, pelo círculo de cima da capa de botijão, né? Aqui a gente vai dividir no meio e vai dar um picotezinho, apesar que aqui ele já tem um picotezinho, né? Porque eu cortei com a tesoura de picote. Mas mesmo assim eu vou fazer com a canetinha fantasma aqui, o meiozinho, que a gente tem que fazer esse meio. Meio aqui. Como foi que eu tinha contado uma coisa? E aqui também nós vamos posicionar no meio também, ó, os dois lados, o círculo da parte de cima e aqui. E a gente, ó, lado avesso com avesso novamente, tá? Avesso com avesso. Aqui eu não consegui passar a canetinha, mas por causa dos picotinhos que eu fiz. Então a gente aqui, ó, já coloca aqui e vamos fazer essa volta nessa do meio. A gente vamos ver que o lado que fica um pouquinho maior, a gente vai dar uma refilada, como eu falei com vocês. Não vai ficar torto, gente, vai ficar uma perfeição. Vocês vão ver.
gosto de tirar um pouquinho. Pra poder não ficar o acabamento, a parte da costura de dentro aparecendo. Aí eu tô explicando tudo a vocês que isso aqui pode acontecer. Acontece que é normal. Sempre tem uma capinha diferente no meu botijão. Olha, gente, que fofura que tá. Ó, olha a costura de dentro. Olha como é que fica o acabamento perfeito. Vale a pena, não vale? Vale a pena a gente demorar um pouco e a gente fazer um lindo trabalho, né? Capinha, depois vou mostrar pra vocês no final do vídeo. E agora, a gente vamos botar passa-fita. Ele aqui, ele já é junto com a rendinha, tá vendo? Olha, eu botei, aí tem essa bordinha aqui que é muito bonitinha, por isso que eu dei esse 3 pontozinho, que é pra gente não ficar assim, gente. Muito bonitinho, né? Uma gracinha. Eu achei que o debru, lá na capa do meu botijão, ficou assim um pouco pequeno. O que que eu fiz? Eu peguei e cortei outro debru com 10 centímetros, assim, de, de largura, tá? E o comprimento é o mesmo, é 1,30. Aí eu achei que ficou assim, curto. Aí eu vim, cortei outro debru e com 10 centímetros de largura, tá? Comprimento assim, largura assim. Eu cortei com 10 centímetros e dobrei. E aqui eu fiz aí eu botei lá agora, ficou show, um espetáculo. Gente, eu estou mostrando a vocês que nós podemos errar. É normal, nós somos seres humanos. Então, o importante é a gente fazer certo e ensinar as pessoas certo, né? Do que eu fazer uma coisa, eu vou ficar quieta, né? Eu vou fazer, pronto, não. Eu gosto de explicar tudo direitinho desde o começo, para que as pessoas entendam. Então, o debru vocês cortam com 10 centímetros, não com 6, tá? 10 centímetros vai dar. As medidas todas é a mesma, só esse debru aqui que vocês vão cortar com 10 centímetros, tá bom? De largura, tá? Aí aqui eu estou... Gente, eu confesso, ficou até mais bonito. Ficou até mais bonito. Vocês vão ver a foto como é que ficou.
Nós estamos quase finalizando a nossa capa de botijão aqui atrás, tá? Porque atrás também tem que ter um lindo acabamento, né, gente? Vamos falar sério. Olha, as costuras embutidas, como é que fica uma coisa mais linda, mostrando a vocês, tá vendo? É por isso, gente, que eu fico com preguiça de comprar overlock. Aí agora, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar aqui os excessozinhos que ficou, né? E aqui eu vou estar mostrando a vocês que eu vou colocar o viés nessa volta toda, né? Aqui vou refilar essa partezinha aqui, tirar aqui um pouquinho só. E eu vou pegar, gente, o viés, vou passar aqui na volta toda. Eu escolhi um viés assim, fino. O fino, eu tenho um largo, mas eu vou preferir colocar o mais fino. Vocês que gostam, quer fazer ele mais... Ah, prefiro fazer com mais largo. Tudo bem, pode fazer, entendeu? Mas eu vou começar com fino. Aí eu vou vir daqui, vou fazer o meu acabamento bem bonitinho aqui, ó. Vou deitar aqui, tá? E vou olha, quase finalizando a nossa capa de botijão. Linda, linda. Por dentro e por fora. Tá vendo? Agora nós vamos botar a fita aqui. Dos dois ladinhos. Tá vendo, gente? Não fica franzido, ó. Ele só você dando uma esticadinha, tá vendo, ó? Na hora de você dar a volta, ele não fica. Parece, mas não fica, tá vendo? Ele não tem prego, olha. Vocês podem olhar bem. Só dando uma esticadinha que ele vai. E aqui agora vamos entrar com a nossa fita larga. Nós vamos fazer a fitinha, gente. Quem quiser fazer com o jeito que vocês quiserem fazer, vocês fazem, entendeu? Vocês quiserem botar
velcro, botar botão, botar o que vocês acharem melhor, entendeu? Vocês botam. Eu gosto dela com a fita. Eu acho mais bonito. Cada um tem sua preferência, né? Posso colocar velcro, posso colocar botão. Sim, mas só que eu prefiro botar a fitinha, que eu acho que fica mais bonitinho. Você dá o lacinho. Até fazer um pouco maior. O que eu venho, ó, dou um acabamentozinho aqui. Aí dá 16, tá, gente? Eu fiz logo as 4, tá? E é 16, com a fitinha larga. Essa parte que eu boto pra dentro. Vou botar uma aqui. No começo do pescocinho do botijão, coloco uma aqui, dou um retrocesso. E coloco a outra aqui, ó, dando um retrocesso também. Mais ou menos meio centímetro, gente. Olha, não precisa ser muito lá dentro, tá vendo? Meio centímetrozinho, fica bem acabado. Mesma coisa desse lado. E aqui também, que nessas duas partes nós vamos fazer. E joga, né? Deixa o acabamentozinho que é bonitinho pra fora. E pra dentro a gente joga o que não foi, que foi cortado. Aliás, esse aqui. Meio centímetrozinho já tá ótimo. Bota entre o meio da costura do embutido. Pronto, gente. Já finalizamos a nossa capa francesa de botijão. Olha, gente, ficou uma perfeição. Agora eu vou lá botar no botijão para vocês verem. Vou fazer assim com suporte, vou levantar mais aqui, tá? Para vocês verem melhor como é que ficou a nossa capa de botijão. Vou botar lá no final, vou botar lá no botijão para vocês verem, gente. Perfeição, né? Gente, e o lado de dentro, como é que fica, gente? Sem costura feia, muito bem feito do lado de dentro, né? Melhor coisa que temos, né, gente, é um bom acabamento, porque o acabamento também conta muito. Não é porque é por dentro que nós temos que fazer de qualquer maneira, mas vocês estão vendo como é que ficou a nossa capa de botijão.
com a costura francesa. Gente, até a próxima, até o próximo vídeo, tá? Tamo juntos, sempre juntos, um aprendendo com o outro. Tchau, tchau, hein, gente? Um beijo!